Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos para a sua vida. Estamos aqui para mais uma meditação na porção da semana. Essa semana nós estamos estudando a porção de Haye Sara, a vida de Sara. Antes de iniciarmos, eu quero convidar você que sempre assiste os nossos vídeos, que está aqui assistindo o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e ajude-nos comentando, participando, indicando o nosso canal para os seus amigos, para as pessoas que você conhece e que gostam de um ensinamento baseado na palavra de Deus verdadeiramente. Então, seja bem-vindo. Essa semana, como eu já falei, nós estamos estudando a Parashá de Haye Sara, a vida de Sara. E essa porção semanal, ela tem alguns aspectos muito importantes para nós meditarmos. Eu quero ler, ela começa no capítulo 23 do livro do Gênesis, que diz assim: Foi a vida de Sara 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara. Morrendo Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, veio Abraão para chorar e prantear por ela. Depois de se levantar de diante da sua falecida mulher, disse aos filhos de Het: Peregrino e forasteiro sou entre vós. Dai-me entre vós a posse de um lugar de sepultura, para que eu sepulte o meu defunto de diante da minha face. Responderam-lhes os filhos de Het: Ouve-nos, meu senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Enterra na melhor de nossas sepulturas o teu defunto. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu defunto. Levantou-se Abraão e fez reverência ao povo da terra, aos filhos de Het. Falou com eles, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte o meu defunto de diante da minha face, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a cova de Marpelá, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo preço justo para uma posse entre vós de um lugar de sepultura. Ora, Efrom estava sentado no meio dos filhos de Het. Respondeu Efrom, o heteu, a Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De nenhuma sorte, meu senhor, ouve-me, o campo te dou a cova que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta o teu defunto. Abraão fez uma reverência diante do povo da terra e disse a Efrom aos ouvidos do povo da terra: Mas se te agrada, ouve-me, darei o preço do campo, toma-o de mim, ali sepultarei o meu defunto. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata. O que é isso entre mim e ti? Sepulta ali o teu defunto. Abraão ouviu a Efrom e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Het. 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Amados, nós estamos passando por um momento muito difícil, não só no nosso país, mas no mundo todo. Muitas pessoas morrendo, e cada dia que passa nós vamos ficando mais sem condições de entender o que está acontecendo, sem condições de saber verdadeiramente o que ocorre, e acaba sempre nós sendo surpreendidos com uma notícia de que alguém próximo a nós, conhecido, parente, seja lá como for, acabou falecendo. Não é um momento de muita alegria. De uma forma geral, nós vemos que a dor tem sido constante. E essa Parashá, ela vem nesse momento e ela vai tratar a respeito da morte de 3 pessoas. 3 pessoas morrem nessa Parashá. A primeira pessoa é Sara. Nós acabamos de ler aqui Abraão querendo comprar uma sepultura para enterrar a Sara. Depois, essa mesma porção vai falar a respeito da morte de Abraão. E depois vai tratar da morte de Ismael.
Como eu já falei, a morte sempre é um momento de dor, de comoção, que vai nos ferir profundamente, mas que, ao mesmo tempo, para aqueles que têm na sua vida uma confiança inefável em Deus, ela é também um sinônimo de esperança e de alegria. Porque quando nós pensamos na morte, amados, a morte nada mais é do que uma libertação para que a nossa alma possa voltar de onde ela veio. E ela veio dos lugares mais altos celestes. A nossa alma, ela já esteve, antes de estar dentro do nosso corpo, ela já esteve diante de Deus. E ela já sentiu o gosto, o gozo das regiões celestiais. Quando nós lemos a Bíblia e vamos estudar a respeito da questão da alma, a Bíblia vai nos trazer de uma forma que, por exemplo, o salmista diz que a minha alma tem prazer no Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quando é que eu entrarei de novo na presença de Deus? Então a nossa alma, irmãos, dentro do nosso corpo, ela se sente como que uma exilada, como que uma prisioneira, que foi obrigada a ter que lidar com circunstâncias tão fúteis como é a nossa vida humana. A nossa vida humana, por mais que nós trabalhemos, por mais que nós nos esforcemos, ela é uma sequência de coisas que nós lutamos, conquistamos, ajuntamos e que em que determinado momento vai ficar nítido que não valeu de nada. Por quê? Porque na hora em que nós largarmos essa habitação, que Paulo vai chamar de uma habitação de um homem exterior, quando nós largamos isso, nós não podemos levar nada. Nós só podemos levar aquilo que está intimamente ligado às coisas espirituais. Dinheiro você não leva, carro você não leva, filhos você não leva, fama você não leva nada. Você só vai levar as coisas que estão intimamente ligadas à sua vida espiritual. É por isso que, se nós seguirmos o conselho de Jesus, nós vamos aprender que nós não devemos juntar tesouro na terra, aonde o ladrão rouba, a traça come, o ferrugem corrói. Mas nós devemos juntar tesouros no céu, aonde nada disso vai ser problemas para nós. Então, meus queridos, eu quero fazer uma meditação com você, porque nós devemos aprender com os personagens da Bíblia como lidar com esse momento. E esse momento é um momento que muitas vezes nós vamos sofrer muito, nós vamos sofrer em demasia por causa do nosso egoísmo. Por quê? Porque nós achamos que é um absurdo nós termos algo que seja separado de nós. Seja um parente, seja um amigo, seja um conhecido, seja uma pessoa que nós admiramos. Nós vivemos uma vida e, na maioria das vezes, essa vida que nós vivemos, nós não estamos nos preparando para
o momento em que vamos precisar deixar tudo aqui e apenas com uma bagagem espiritual vamos ter que nos apresentar diante de Deus. A paraxá dessa semana, a porção semanal, vai dizer que Sara morre aos 127 anos. E a tradição bíblica vai dizer que ela chegou aos 127 anos como quando ela tinha 7 anos. Na sua força, no seu vigor, na sua beleza. Ela, apesar dos anos, os anos não teve o poder de roubar nada da nossa matriarca Sara. E aí nós vamos ter que lidar em uma paraxá, em uma porção semanal, nós vamos ter que lidar com 3 ícones da Bíblia se despedindo deste mundo. E nós temos visto nesse mundo, nos dias atuais, que as mortes estão cada dia mais se mostrando, se revelando. E nós temos que começar a pensar como lidar com isso. Porque às vezes vai pessoas com muita idade, outra hora pessoas com pouca idade. Mas o importante não é com qual idade se vai, é nós estarmos prontos para chegarmos diante de Deus e nos apresentarmos diante dele, apresentarmos as nossas mãos, as obras das nossas mãos para o nosso Deus. E com isso recebemos aquilo que Paulo chama de a coroa da vida, a qual está reservada para que o justo juiz nos dê, não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Nós precisamos estar preparados para que nós venhamos ver na hora exata, no momento exato, que nós não tivemos uma vida em vão. Sara está morrendo aqui. Um outro aspecto que eu quero falar com vocês é que muitas vezes nós somos até ensinados, né, a não dar importância para os mortos. Não, amados. A pessoa que partiu, e com toda certeza vai nos fazer falta, não é para nós, no momento em que enterrarmos, esquecermos a pessoa. Não. Nós precisamos sempre elevar os bons atos dessas pessoas. Sempre pensar com alegria a respeito dessa pessoa. Principalmente se essa pessoa tinha a característica de ser justa, de ser uma serva de Deus. Seus bons atos, as suas qualidades devem sempre ser ressaltadas. Por quê? Porque quando nós fazemos menção disso, amados, não é porque ela morreu que ela vai deixar de ser recompensada no mundo vindouro. Nós precisamos, Abraão, ao ver a sua esposa morta, ele vai buscar uma sepultura para que a sua esposa fosse enterrada. E ofereceram para Abraão, que era considerado, como nós lemos aqui, um príncipe de Deus entre aquele povo, foi oferecida todas as sepulturas dos filhos de Het. Os heteus todos ofereceram a sua sepultura para os filhos, para o corpo de Sara. Mas Abraão, ele vai fazer questão de uma sepultura. A sepultura de Marpelá. É chamada a sepultura no campo de Marpelá. E o que tinha de tão especial nessa sepultura? Segundo a tradição bíblica, nessa sepultura foi enterrado Adão e Eva.
Essa sepultura era chamada a sepultura das duplas. Por quê? Lá foi enterrado Adão e Eva, depois foi enterrado Sara e Abraão, depois foram enterrados Rívca e Isaac, e depois foi enterrado o nosso pai Jacó e Léa. Então, Abraão, ele quer um lugar especial. Às vezes nós temos falhas, porque quando nós principalmente falamos de Adão e Eva, porque eles pecaram no Jardim do Éden, nós passamos a tratá-los como uns perdidos que nunca mais se encontraram com Deus. E a tradição bíblica diz que não é bem assim. E tanto não é que os descendentes de Adão e de Eva vão trazer a cultura e o conhecimento de como servir a Deus até o dilúvio. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé continuam com esse ensinamento. Então, eles tinham uma coisa de muito especial para aquela geração, para aquele povo e para o pai Abraão. Então, Abraão vai comprar e ele quer a sepultura onde está Adão e Eva para sepultar a sua esposa. E quando ele fala, olha, eu preciso de uma sepultura, aqueles homens, os heteus, falaram, olha, o que você quiser, Abraão, onde você quiser, você enterra. E ele diz, não, eu quero, se vocês querem realmente que eu enterre minha defunta na terra de vocês, eu quero que vocês intercedam junto a uma pessoa, a Efron, filho de Zoar, para que ele me venda a gruta de Marpelá. E Abraão não vai comprar só a gruta, ele compra a gruta, compra as árvores, compra o terreno, compra tudo o que está ali no campo de Marpelá. Irmãos, nós precisamos ter consciência de sempre elevarmos a memória das pessoas que nós perdemos. Ah, mas eu não tenho certeza. Sempre eleve a alma das pessoas. Sempre que uma pessoa bem próxima a nós falece, nós colocamos uma foto dele no início do vídeo. Por quê? Porque isso é uma forma de que esse estudo que nós estamos estudando seja como que colocado no mérito dessa pessoa. Nós queremos que essas pessoas sejam sempre lembradas. Sara está sendo lembrada hoje. Se você ler um pouquinho mais, você vai ver a morte de Abraão e ele também sendo enterrado em Marpelá. Nós não podemos tratar com leviandade a vida que Deus nos deu para nós. A nossa vida ela tem que ser cheia de propósitos que elevem o Criador. Você não está aqui, amados, só para comer arroz, feijão e bife e depois morrer. Você está aqui para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Você está aqui porque você tem uma missão de, no seu mundo, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no meio das pessoas com quem você se relaciona, Deus seja revelado. E eu tenho que lutar contra as minhas mesquinharias, que muitas vezes querem impedir o agir de Deus na minha vida. E não é isso que Deus quer de mim. Não é isso que Deus quer para mim. Deus quer que eu, ao terminar a minha jornada, possa voltar com a minha mão cheia de bênçãos espirituais. Para que as pessoas, quando lembrarem de mim, consigam lembrar com alegria. Consigam lembrar com uma esperança de um dia também nos encontrarmos diante de Deus. Como que você tem
conduzido a sua vida? Será que você hoje está pronto para se encontrar com o Senhor? Nós temos que viver uma vida na qual não adianta nós ficarmos com expectativas lá para longe. Nós temos que nos preparar para amanhã, temos que nos despedir das pessoas. Porque no momento que Deus escolher, como diz a Bíblia lá no livro de Eclesiastes, romper o fio de prata. Isso é uma expressão, esse fio de prata, segundo a tradição bíblica, é o que segura a alma ligada ao corpo. Quando o fio de prata se rompe, a alma sai do corpo e não volta mais. No dia que romper, é o melhor dia da sua vida. É o que Deus tem de melhor para você. Agora, eu tenho que me preparar para que quando esse dia chegar, eu não venha a ser achado em falta. Eu não venha a ser achado como uma pessoa negligente, como uma pessoa que não levou as coisas de Deus a sério. Nós estamos passando por um momento que não temos dúvida de um julgamento divino. Não é tempo de brincarmos, não é tempo de nós queremos zombar das coisas de Deus. É tempo de buscarmos a presença de Deus. É tempo de voltarmos o nosso coração para Deus. E o nosso coração, ele precisa estar pronto para receber da parte de Deus tudo aquilo que nós necessitamos. Às vezes as pessoas ficam atemorizadas quando pensam em morrer, quando pensam na morte. Às vezes as pessoas não têm paz só de pensar que vão morrer. Mas eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: ainda que esse homem exterior se corrompa, contudo, o interior, o homem espiritual, o homem que entende das coisas de Deus, eles se renovam a cada dia. Isaías capítulo 40 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, e muitas vezes esse renovar as forças não é apenas nós ficarmos fortes de novo. É nós ganharmos uma vida que não vai mais ter fim. Eu preciso estar preparado para esse momento. Eu preciso estar preparado para o momento em que as pessoas que estão próximos a mim vão passar por esta situação. Muitas vezes nós somos extremamente egoístas. Nós queremos pessoas sofrendo, mas vivas perto de nós, porque nós não podemos perder. Não, mas a pessoa está sofrendo demais. Não, mas eu não posso perder. E aí o meu egoísmo quer que aquela pessoa continue sofrendo, não importa que ele está sofrendo. Tem que satisfazer o meu ego. De eu dizer que está vivo. Muitas vezes, irmãos, o que mais vai atrapalhar nós de conseguirmos entender que tudo acaba, tudo vai ter um fim, é o nosso egoísmo. Nós precisamos refinar a nossa alma para entender que, às vezes, o perder, o que parece perder, na verdade é ganhar. O ter prejuízo, na verdade, é ter lucro. Nós precisamos estar prontos. Nós estamos vendo Sara, uma ícone na Bíblia, uma ícone para as mulheres. O apóstolo Pedro vai citar Sara, uma mulher que vai ser referência na Bíblia.
ela está morrendo nessa paraxá. Eu não posso me iludir de que comigo vai ser diferente. Eu não posso me iludir achando que eu sou melhor do que os outros. Não sou, não. Nós somos todos iguais. E quando chegar esse momento, o teu dinheiro não vale nada. O teu carro não vale nada, a tua casa não vale nada, os teus filhos não valem nada, a tua esposa não vale nada, os momentos de alegria que você teve não valem nada. Sabe por quê? Porque o que nós precisamos de verdade é estarmos preparados para nos encontrarmos com o Senhor. 3 pessoas estão morrendo nessa paraxá. Eu acho que isso não é por acaso. É para nós levarmos em consideração a condição que o mundo está vivendo e nós pensarmos um pouquinho mais como nós temos dirigido a nossa vida diante de Deus. Será que a nossa vida tem sido um motivo de alegria para Deus? Porque a Bíblia diz que a morte do justo, ela é satisfatória aos olhos de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio, ele não quer que o ímpio morra. Ele quer que o ímpio se arrependa dos seus pecados. E eu e você, como é que nós estamos nessa condição? Que Deus abençoe vocês. Shavua Tov. Reflita. Como é que você tem andado? Como você tem pensado neste momento que nós sabemos que vai chegar? E temos que estar pronto para entendermos que o dia que o Eterno nos chamar para perto dele, não vai ter alegria maior na nossa vida. Essa vai ser a nossa maior alegria. Shavua Tov a todos vocês, uma boa semana. Que Deus abençoe vocês grandiosamente.